Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, sob a égide do nosso querido e amado Ismael. Temos Pai João, que nos protege, xamãs, e uma tríade de espíritos amigos que estão sempre conosco, nos dando força, coragem, para que sempre prossigamos no bem. Hoje eu trouxe uma leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, pelas obras é que se reconhece o cristão, item 16. Eu vou ler um trecho. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantemente para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados, e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. E depois, ainda tem um trecho. Mas vamos falar desse que, nossa, é muita coisa, né? Porque é um chamado, né? É um apelo aos nossos corações, para que nós possamos sempre cultivar os bons pensamentos, as boas ações, para que assim, quando estivermos em aflições, nós temos aquela força dentro de nós, aquela árvore imensa, cheia de frutos. É a árvore que Jesus nos dá, com as bênçãos, com o amor, com tudo que existe para o nosso bem, para que possamos sempre cultivar o amor, a paz e fazer o que o Senhor nos pediu, porque não adianta só a gente falar Senhor, Senhor, e não ir ao caminho, não chegar no caminho, ficar de longe. Não, nós temos que estar ali, frente a frente, lutando para o bem, levando a palavra ao irmão, ao próximo, que seja aquele que está ao nosso lado, na nossa família. E nós mesmos temos que aprender a palavra do coração, porque não adianta a gente falar, ler, se a gente não pratica, se a gente não se esforça. Então, aqui, mais embaixo, ele diz assim: que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida
vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. E aí é essa bênção imensa que nós temos que caminhar nela para que a gente possa crescer e realmente a gente seguir as pegadas do Cristo. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Corrente de Orações. Texto importantíssimo. Vamos produzir frutos bons, né? Vamos ser aqueles servos do Cristo que segue se esforçando, né, com o exemplo que ele nos dá. Emmanuel nos diz ainda o seguinte, quando ele fala assim: e é que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas, porque a gente nessa linha, nessa conduta, nessa produção de frutos bons, a gente adquire também a simpatia dos benfeitores espirituais, a simpatia dos espíritos simpáticos que se afinizam com as nossas vibrações e vêm todos nos ajudar. Emmanuel ainda fala assim: quem ajunta amigos amontou amor. Quem amontou amor acumula poder. Olha aí a diferença do poder com Jesus. É quem tem muito amor no coração e que doa, sinceramente, é que tem o poder do lado do Cristo, né? Aprende, então, assim, a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então, a árvore que dá bons frutos, o cooperador de Deus, aquela pessoa que pensa, sente e age de acordo com as leis divinas, pelo menos se esforçando, né? Nem que seja um passo pequenininho, mas um passo pequenininho sempre à frente, para ir nos melhorando. Cada um tem o seu tempo. E também não existe milagre, né? A plantinha, a semente quando planta, no outro dia não vai dar fruto. Então, mas que a gente fique nessa linha, nessa conduta do bem, do amor e da caridade. Sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, meus queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Com muita alegria, mais uma vez nos encontramos aqui, nessa preparação aqui para a prece, lembrando da importância do esforço no nosso aprimoramento. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírita, assim como nós vamos acrescentar aqui o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pela sua transformação moral, ou seja, éramos de um jeito e hoje somos de outro. Sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações más. Então, o fato de escolhemos seguir ao Cristo, não quer dizer que nós estamos eliminando tudo que éramos. Isso tudo fica no nosso inconsciente. Daí a necessidade do nosso esforço de podermos ir nos melhorando a cada dia. Muitas vezes a gente vai cair, sim, né? A recaída é reconhecida aí por psicólogos contemporâneos, como o senhor Prochaska, né? Que é um psicólogo da atualidade. Ele analisa todos os pontos da transformação do homem, e um deles é a recaída, porque a gente observa, esforça, planeja, executa, e depois ainda tem uma recaída, até que vai de novo naquele trabalho de esforço, de renovação, e aí recai, cada vez recaindo menos, assim esperamos, né? E aí cada vez ir se aprimorando mais. E aí lembro que, como já disse outras vezes, da minha querida mamãe, que dizia: o bom guerreiro é aquele que cai e sabe levantar. Não quer dizer que nós não vamos cair. Na hora que a gente fala, ó, daqui para frente, tudo vai ser diferente, eu quero me melhorar. E aí a gente dá uma escorregada,
a gente levanta e continua, porque a gente sabe que a gente está aí com essas duas grandes forças dentro de nós, que é o homem velho e o homem novo, né? Conforme nos ensina Paulo de Tarso. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria podermos compartilhar as nossas dificuldades e as nossas esperanças, as nossas alegrias aqui no grupo. Muita paz a todos. Então, vamos deixar o nosso abraço para quem já está aqui conosco: Maria Margarida, Maria Carmina, Marili, Maria Lourenço, todos que já estão nos acompanhando. Vamos juntos, então, reunir as forças, irradiar o melhor de nós para a psicosfera do nosso orbe terrestre, pedindo muito ao nosso Mestre amado Jesus pela paz que começa em nossos corações, na família, nos vizinhos, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Vamos orar, vamos irradiar o melhor de nós. Senhor Jesus, rogamos a vossa misericórdia para a paz às nações que estão em guerra. Irmãos sofrem e ficam sem rumo com os conflitos da guerra, onde o orgulho e o egoísmo destroem vidas e o medo faz morada em seus corações. Pai amado, sabemos que em tudo existe um propósito que nem sempre entendemos. Fortalece a fé, restaura a esperança desses corações em sofrimento. Compadece, Senhor, por esse povo sofrido e combalido pela miséria da guerra. Divino Criador, proteja e ampare a todos que trabalham para a paz. Inspire os líderes à reconciliação para o final da guerra. Que a compaixão, a justiça e o amor inflame os corações endurecidos por um mundo onde a fraternidade seja o caminho entre os líderes das nações. Guerra é a destruição de lares, escola, hospitais e sonhos de um povo sofrido que vive sem rumo. Oremos com fé ao Pai Celestial para que a esperança renasça e triunfe pacificamente para a paz. Que um futuro de paz e luz seja o caminho para todos os irmãos dessa guerra cruel e devastadora, pacificando os povos do mundo. Graças a Deus. Prece de resignação. Pai, sei que me concedestes para esta vida o que tinhas de melhor, visando o meu bem e o meu adiantamento espiritual. No entanto, como me é difícil, às vezes, compreender isso, como me custa carregar a cruz que puseste em meus ombros, confiando em minhas forças e em minha fé. Diante da provação, demoro a perceber os benefícios da dor ao meu espírito imortal, e então vacilo
e me enfraqueço perante meus maiores inimigos, que são a mágoa e a falta de resignação. Sei que preciso aprender que o corpo material, que hoje me tortura e me impõe impedimentos de toda ordem, é porta de redenção aos débitos contraídos no passado, quando de posse de saúde perfeita e privilegiada compleição física. Que o lar onde colho sofrimentos e lágrimas é o campo sagrado que devo cultivar hoje, para que me seja o formoso jardim do amanhã. Que na rua onde me sobressalto e me escandalizo estão minhas fugas e meus delitos de ontem, a me pedir, por isto mesmo, maior misericórdia e compreensão. Que o vizinho inoportuno, o amigo inconveniente, o trabalho repetitivo, o chefe rude e o colega insensato são os mestres que colocaste em meu caminho, para que eu aprenda a distinguir com mais clareza a necessidade da clemência, o imperativo da tolerância e a virtude inequívoca da paciência. Por isso, rogo, Senhor, concede-me o despreendimento necessário para assimilar mais esta lição, e boa vontade o bastante para aplicá-la, doravante em meu dia a dia. Ampara-me, Pai amado, e guarda-me de complicar meu caminho, abrigando no coração a mágoa, o desalento, o desespero, o medo e o rancor, para que minha alma prossiga sempre em frente, em radiante espontaneidade, rumo à glória infinita de teu amor. Assim seja. André Luiz. Oração pela paz. Pai de amor, Jesus, mestre amado, Ismael, anjo protetor do Brasil, que a paz possa imperar em todos os corações e mentes dos filhos de Deus, nossos irmãos queridos que caminham pelo mundo como nós para criar sua luz interior para a verdadeira felicidade. A paz é serenidade vivenciada dentro de nós, vibração mental que adquirimos através do tempo, se ocupando do prazer de servir a todo instante, pois estamos trabalhando em favor de Deus. A paz nos intensifica a plantação de sementes com o objetivo de germinar o amor em todos os lugares, fazendo nascer a rica e nobre alegria, acolhendo a todos os que ainda não descobriram a luz, por causa que estão investidos de enormes sombras que requisitam a atenção dos trabalhadores da luz. A paz cobre com seu amor os infelizes por causa de seus vícios e traumas criados por si próprio. Tudo na vida é conquista, e a paz será um dia a conquista de todos, através da maturidade que foi conquistada pela ação amorosa e significativa do tempo, graças a Deus. Ante o Cristo libertador. Eu sou a porta. Jesus, João 10, 7.
Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Graças a Deus. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e
revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Que bom, estamos aqui novamente, inebriados com essa música maravilhosa do perdão, das preces. E essa ambiência está maravilhosa, repleta de luz, de força do amor, de esforço no caminho, de coragem de enfrentar todas as situações com calma, com leveza, com harmonia. E assim, queridos irmãos, vamos orar antes do nosso sono, da nossa noite, a hora que vamos dormir, para que tenhamos boas companhias, para que possamos trabalhar, continuar nessa vibração de amor, para amanhã, com a graça de Deus, levantarmos e ter muitas oportunidades de fazer o bem. Paz, luz e amor a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso as energias que são criadas durante a prece coletiva, a prece em conjunto. Muitos irmãos com a mesma vibração se chegam a nós, né, nos rodeiam, e os benfeitores estão todos envolvendo o nosso orbe terrestre, o nosso planeta, amparados também por seres muito elevados cuidando de nós. Então, nós estamos muito protegidos, vamos vibrar alto, vamos continuar fazendo a nossa parte, a parte que nos cabe, né, sendo pessoas melhores, irradiando o melhor que nós temos em nossos corações, sendo pacificadores em casa, no trabalho, na família, que sejamos sempre instrumentos do Cristo, instrumentos da paz, porque são muitos, meus irmãos, são muitos, muitos benfeitores, espíritos bondosos que estão conosco. Vamos fazer parte dessa legião da luz para mudar esse movimento triste que está o nosso planeta. Boa noite a todos e fiquemos com esses eflúvios amorosos das preces, da música maravilhosa. Fiquemos serenos, uma noite tranquila, e amanhã estaremos aqui novamente para esse banquete de luzes e bênçãos às 21 horas. Boa noite. São muitas as energias que envolvem, parece que a equipe espiritual está pronta, ela fica pronta aguardando um coração de boa vontade. Então, quando um de nós aqui, ou todos nós, melhor ainda, quando vibramos com o coração, com o sentimento, eles respondem e muitos são atendidos, os nossos lares são visitados, e às vezes aquele probleminha, aquela dificuldade ou aquele incômodo que tínhamos aí antes de iniciarmos a corrente de orações, chega no final a gente, o que era mesmo que eu estava pensando, ou o que é que estava acontecendo, já passou como a nuvem que passa aí através do vento. Isso através um dos efeitos positivos das orações. Que Jesus, os benfeitores, continuem conosco e que podemos continuar nos esforçamos para sermos merecedores dessa bondade e desse carinho especial que eles têm para com todos nós. Uma boa noite a todos. Então vamos deixar aqui um abraço aqui para quem chegou, Rosimeire, Maria Lourenço, e os que já estavam aqui também, né?
Rose, Maria Lourenço, Maria Margarida, Marili, Maria Carmina, Maria Margarida, Márcio, Verinha, Jane, todos os operários da paz que estão aqui conosco, lembrando que essas vibrações foram para todos os nomes inscritos na corrente de orações, né? Glória Vitoriano. Então, isso é muito importante, né? A espiritualidade nos lembra que neste momento, que aquele cantinho no Facebook, são todos os nomes são beneficiados. Então, vamos em frente, trabalhando para Jesus, fazendo a nossa gotinha, a nossa pequena parte, mas com muito amor e muito carinho. Boa noite a todos. Que assim seja. Que assim seja.